Nesse vídeo eu vou te falar quais foram os 5 melhores times do futebol brasileiro na história do Mundial de Clubes com base no desempenho e nos títulos. 2025 é ano da primeira edição do novo Super Mundial de Clubes da FIFA, que contará com 32 times e terá como sede os Estados Unidos. E entra ano e sai ano e aquele papo de que os europeus não estão nem aí para essa competição volta à tona. Mas para nós aqui da América do Sul, ele conta e conta muito. Tanto que para muitos torcedores e até por parte da imprensa, ser campeão mundial é um critério que coloca um clube acima dos outros. Por isso que o tema central desse vídeo é esse, o top 5 times brasileiros na história do Mundial de Clubes. E se você não conhece a história dessa competição, que já recebeu o nome de Copa Europeia Sul-Americana, Copa Intercontinental, Copa Toyota, Mundial Interclubes, basta navegar na playlist Mundial de Clubes da FIFA aqui do canal Planeta Futebol Clube. Ou então você pode assistir esse vídeo aqui, que eu vou deixar como recomendação, e depois você volta aqui. O link vai ficar aqui no canto superior. Dito isso, vamos lá. E eu usei alguns critérios, eu separei, na verdade, na minha pesquisa, alguns critérios. Por exemplo, participações. É um deles, tá? Tem vários outros. E aqui vai o ranking dos times brasileiros por participação de baixo para cima. Os times que jogaram apenas uma vez uma edição do Mundial, seja Intercontinental, Toyota, Mundial de Clubes da FIFA, temos aí o Atlético Mineiro em 2013, o Fluminense em 2023 e o Botafogo, que disputou a Intercontinental no ano passado, em 2024. Agora os times que tiveram 2 participações na história do Mundial. O Vasco, que jogou lá em 1998 e também jogou aquela edição de Mundial de 2000 aqui no Brasil. O Cruzeiro jogou em 1976 e também em 1997, ambas Intercontinental. O Corinthians jogou 2 Mundial de Clubes da FIFA, o de 2000, a primeira edição, e 2012. O Internacional a mesma coisa, em 2006 e 2010. E agora os únicos times brasileiros que jogaram o Mundial de Clubes 3 vezes, são aqueles times que são tricampeões da Libertadores, né? O Santos jogou em 1962, 1963 e também 2011. O Flamengo jogou em 1981, 2019 e 2022. O Grêmio jogou em 1983, 1995 e 2017. O São Paulo, 1992, 1993 e 2005. E finalmente o Palmeiras em 1999, 2020 e 2021. Porém, essa competição que existe desde 1960 como Copa Intercontinental ou Europeia Sul-Americana, ela foi mudando o formato, então dependendo da edição, os times jogaram mais do que os outros. Por exemplo, na edição de 2000 teve mais jogos, e aí a partir do Mundial de Clubes da FIFA passaram os times sul-americanos a entrar na semifinal, então tinha aí pelo menos 2 jogos por edição. Lá atrás da Intercontinental, bem lá atrás, eram jogos de ida e volta na América do Sul e na Europa, porém durante o tempo era só um jogo, lá no Japão, a conhecida Copa Toyota. Por isso alguns times que jogaram mais edições do que outros têm menos jogos do que esses. Por exemplo, o Botafogo é o único time brasileiro que tem apenas um jogo na história do Mundial de Clubes, no caso da Intercontinental no ano passado, porque o time caiu logo de cara para o Pachuca do México. Em seguida, com 2 jogos, tem aí o Atlético Mineiro e também o Fluminense. O Cruzeiro tem 3 jogos, com 4 jogos tem o Internacional, o São Paulo e também o Grêmio. Com 5 jogos tem o Vasco, o Flamengo e o Palmeiras. Com 6 jogos tem o Corinthians e o time que mais tem jogos na história do Mundial de Clubes é o Santos, com 7. Um outro critério interessante que eu usei para colocar nesse vídeo aqui, definir quais são os 5 melhores times brasileiros na história do Mundial, foram os gols marcados, óbvio. E 2 times brasileiros não marcaram nenhum gol na história do Mundial. Claro, o Botafogo em 2024 na Intercontinental, porque perdeu de 3-0 para o Pachuca. E além disso, o Cruzeiro, que jogou 2 edições da Intercontinental. Em 1976, contra o Bayern de Munique, perdeu 2-0 e ficou 0-0 no Mineirão. E também em 97 perdeu para o Borussia Dortmund, outro alemão, por 2-0. Portanto, o Cruzeiro não marcou nenhum golzinho na história do Mundial de Clubes. Em seguida vem o Fluminense, que marcou 2 gols e foi na edição de 2023. O Grêmio também tem 3 golzinhos, sendo 2 em 1983. Passou em branco em 1995, mas deixou um golzinho em 2017, que foi do Cebolinha. O Palmeiras também marcou apenas 3 golzinhos em 99 e na edição de 2020 não marcou nenhum gol, porém em 2021 marcou 3.
O Atlético Mineiro marcou 4 gols na edição de 2013, inclusive o Ronaldinho fez um dele. E aí pula para o Internacional, que tem 7 gols marcados na história do Mundial de Clubes, sendo 3 em 2006 e 4 em 2010. O Vasco, que não tem nenhum título mundial, porém tem 8 gols marcados, sendo 1 em 1998 e 7 na edição de 2000. Também tinha Romário e Edmundo no ataque, né? O Corinthians também tem 8 gols marcados, sendo 6 na edição de 2000 e 2 gols na edição de 2012. O São Paulo vem em seguida com 9 gols marcados na história do Mundial, sendo 2 em 1992, 3 em 1993 e 4 em 2005. O Flamengo tem 12 gols marcados, sendo 3 em 1981, em um jogo apenas, 3 em 2019 e 6 em 2022. E o time brasileiro que mais marcou gols na história do Mundial de Clubes foi o Santos, que tem 18 gols, sendo 8 em 1962, 7 em 1963 e 3 em 2011. E eu vou continuar aqui principalmente contando os times que mais venceram, ou seja, os maiores campeões brasileiros na história do Mundial. Mas antes eu te peço, tá gostando do vídeo? Dá o pause, deixa aquele like esperto aí, por gentileza. Se não conhece o meu canal, já te faço o convite, segue o PFC, o Planeta Futebol Clube. Não esqueça de tocar nesse sino das notificações e colocar lá todas, não personalizadas, porque assim você vai receber todo o conteúdo que eu posto aqui no meu canal. E vamos continuar aqui, porque o próximo ranking talvez seja o mais importante, os times que têm mais títulos, mas isso não vai definir o meu top 5 ainda não, tá? Porque aí ficaria fácil, aí não precisaria nem fazer o vídeo. Então os times brasileiros com o título são esses aí, ó. O Flamengo em 1981, quando derrotou o Liverpool por 3-0, o Grêmio em 1983, quando derrotou o Hamburgo por 2-1, o Internacional em 2006, no Mundial de Clubes da FIFA, quando derrotou o Barcelona por 1-0. Depois pula para os times brasileiros que são bicampeões do Mundial de Clubes. Temos aí o Santos, que foi bi em 1962, quando derrotou o Benfica, e em 1963, quando venceu o Milan. E o Corinthians, que venceu o Mundial de 2000, venceu o Vasco na final nos pênaltis, e também em 2012, quando derrotou o Chelsea por 1-0. E aí o time brasileiro com mais títulos da história do Mundial de Clubes é o poderoso São Paulo, o único time brasileiro tricampeão mundial. Isso porque venceu 2 em seguida, 1992, quando derrotou o Barcelona, e 1993, quando derrotou o Milan. Além disso, São Paulo venceu o Mundial de Clubes da FIFA em 2005, quando derrotou o Liverpool por 1-0 na final. Mas tem outro critério também que vai entrar nesse ranking aqui para me formar o top 5 times brasileiros na história do Mundial, que são os vices, ou seja, aqueles times que também chegaram na final, mas perderam. E isso também conta, tá? Vamos lá. O Santos tem um vice, que foi em 2011, quando o time foi vítima do Barcelona, aí não tinha nem como, né? O Flamengo foi uma vez vice em 2019, quando perdeu para o Liverpool. O Fluminense foi uma vez vice-campeão mundial, quando perdeu para o Manchester City em 2023. O Vasco é bi-vice mundial, porque perdeu para o Real Madrid em 1998 e perdeu para o Corinthians em 2000 no Maracanã. O Cruzeiro também tem 2 vices, em 1976 para o Bayern de Munique, em 1997 para o Borussia Dortmund. O Grêmio também tem 2 vices, em 1995 para o Ajax, que tinha um timaço, uma seleção, e em 2017 para o Real Madrid, que era melhor ainda, né? E finalmente o Palmeiras, que tem 2 vices também, em 1999 para o Manchester United e 2021 para outro inglês, o Chelsea. Além disso, na história do Mundial de Clubes aí da FIFA, a partir de 2000, entraram também outros jogos e a possibilidade dos times disputarem em terceiro lugar. E brasileiros também chegaram lá e venceram. Por exemplo, o Internacional em 2010, o Atlético Mineiro em 2013 e o Flamengo em 2022 conquistaram aí pelo menos o terceiro lugar, que foi um prêmio de consolação. Mas teve brasileiro que chegou lá e perdeu a disputa para o terceiro lugar, que foi o Palmeiras em 2020, foi vítima aí do Al Ahly do Egito. E pior do que o Palmeiras foi o Botafogo, que fez a pior apresentação na história de um time brasileiro no Mundial de Clubes. Óbvio que aí já é um formato diferente. O Botafogo entrou nas quartas de final. Antes os sul-americanos entravam nas semifinal no Mundial de Clubes da FIFA. E aí caiu logo de cara para o Pachuca. Então ficou com o 5º lugar. E dito isso, pegando todos esses critérios que eu fiz, eu formulei o meu ranking top 5 times brasileiros na história do Mundial de Clubes da FIFA. E eu já abro aqui com polêmica, porque para mim tem um time aqui que tem até mais títulos do que os outros que vão vir, mas para mim tá em 5º lugar, que é o Corinthians. E tem um time também que foi campeão mundial que não tá nesse meu top 5 aqui, eu vou explicar, hein? Sabe por que o Corinthians está em 5º lugar e não mais em cima? Porque primeiro o Corinthians jogou 2 mundiais e venceu os 2, óbvio. O de 2000 sem contestação, porém é o mundial que inclusive eu contei a história dessa competição, né? E fiz um vídeo, inclusive, tá aí a thumbnail, tá o link aí. Mas também você pode navegar na playlist Mundial de Clubes e procurar a história desse Mundial de Clubes de 2000 da FIFA. Ele é legítimo,
mas pelo baixo interesse dos europeus, baixíssimo mesmo, que foram o Real Madrid e o Manchester United, que seriam os favoritos, o torneio deu uma certa desvalorizada, o público não compareceu a não ser em jogos dos times brasileiros, então acho que isso pesa aí um pouquinho. Porém, o Corinthians chegou na final e venceu, mas venceu nos pênaltis, depois de um 0-0 com o Vasco. E em 2012, o Corinthians venceu aí sim o Mundial de Clubes da FIFA, derrotando o Al-Ahly do Egito e também o Chelsea na final, ambos por 1-0. Então o Corinthians assim não fez uma excelente apresentação que enchesse os olhos, mesmo tendo conquistado 2 títulos do Mundial. Pelo menos está aí no top 5, né? Mas eu acho que tem um time que venceu apenas um Mundial de Clubes que está à frente do Corinthians em termos de participação e até de apresentação, que é o Flamengo, que está em 4º lugar. O time jogou 3 Mundial de Clubes, um a mais do que o Corinthians, porque é tricampeão da Libertadores. Além do mais, o Corinthians venceu de 2000, mas não foi via Libertadores, né? Foi um time convidado porque era o representante do país sede. Então isso também conta para o Corinthians cair um pouquinho aqui no meu ranking. E o Flamengo com apenas um título, porque venceu o Liverpool em 1981, a maior goleada da história de um time brasileiro em cima de um europeu na história do Mundial de Clubes. Eu não sei se algum sul-americano conseguiu repetir o feito do Flamengo, de ter feito 3 ou mais gols de diferença em um time europeu. Se isso já aconteceu ou não, confirma pra mim escrevendo aqui embaixo nos comentários, aí eu vou ficar por dentro desse assunto. E foi um 3-0 no Liverpool, assim, pra lavar a alma de qualquer brasileiro que tinha perdido para europeu, né? E os 3 foram no primeiro tempo e cabia mais no segundo tempo. Além do mais, em 2019, o Flamengo fez uma excelente apresentação, derrotando o Al-Hilal na semifinal, vencendo de maneira imponente por 3-1 e fazendo um partidaço contra o Liverpool, um jogaço, porém perdeu, óbvio, por 1-0 com o gol do Roberto Firmino, mas foi uma ótima apresentação. Porém, o Flamengo só não está no top 3, na minha opinião, por conta da apresentação de 2022, quando o time caiu na semifinal para o Al-Hilal, depois venceu o Al-Ahly ali, mas isso conta um pontinho negativo para o Flamengo, que está aí. Porque para mim, quem está à frente do Flamengo também tem um título apenas e também tem 3 participações, é o Grêmio. E eu explico por que o Grêmio está acima do Flamengo para mim nesse top 5 aí. O tricolor gaúcho foi campeão do Mundial de Clubes apenas uma vez e foi lá juntinho com o Flamengo, em 83, 2 anos depois do rubro-negro. Depois o time ainda chegou na final contra o Ajax da Intercontinental em 95 e mesmo com um jogador a menos, o time fez um jogo de igual para igual para o Ajax, que tinha uma seleçãozaça, base da Holanda da Copa de 98, e depois o Grêmio ainda chegou na final de 2017 do Mundial de Clubes da FIFA, ou seja, não parou na semifinal e perdeu para o Real Madrid apenas por 1-0. Dito isso, para mim o Grêmio está acima do Flamengo nesse top 5, mas ainda tem o segundo e o primeiro lugar. E o segundo, para mim, é o Santos. E eu fiquei muito na dúvida, hein, porque o Santos é bicampeão e tem time tricampeão, vocês sabem muito bem. Mas porque o Santos foi bicampeão em 62 e 63, dando uma goleada. Aliás, eu falei do Flamengo, que tinha goleado por 3-0 o Liverpool. O Santos fez 5-2 no Benfica. Eu acabei esquecendo isso, né? E venceu com muita autoridade. O time de Portugal também foi campeão em cima do Milan, e se fosse só essas 2 apresentações, o Santos poderia até disputar em primeiro lugar. Mas o time levou uma goleada em 2011 com Neymar e Ganso em campo do Barcelona, 4-0. O Santos é o time que mais fez gols, é o time que mais deu espetáculo na história do time brasileiro no Mundial de Clubes, mas ele só perde por São Paulo, que para mim, claro, os 3 títulos do São Paulo confirma o 100% de aproveitamento do São Paulo, que venceu todos os jogos que disputou na história do Mundial de Clubes, não empatou nenhum, não ganhou nenhum jogo nos pênaltis, venceu o Barcelona, venceu o Milan, venceu o Al-Ittihad, venceu o Liverpool, venceu todos os jogos que disputou na história do Mundial de Clubes, e para mim o poderoso São Paulo é o maior time brasileiro na história do Mundial de Clubes. Eu acho que essa aí você já sabia, né? Obrigado por ter assistido esse vídeo, concorda ou discorda? Escreva aqui embaixo nos comentários. Fica ligado aqui no Planeta Futebol Clube, porque esse ano é ano de Super Mundial de Clubes e aqui o meu foco depois do Cariocão vai ser total para essa competição. Valeu?